Muito bem, pessoal de casa, que alegria estar com vocês aqui para esse tempo aqui do quadro Clínica da Alma, entendendo que esse é um momento a mais para abençoar a sua vida, trazendo sempre temas relevantes, temas usuais ali que você no seu dia a dia certamente precisa de respostas e direções. E o tema para hoje nós vamos falar sobre as causas nas más relações interpessoais e especificamente falaremos sobre a mentira e a injustiça. Então, com quem você está lidando, ou até mesmo você tem vivido essa circunstância da mentira, a mentira tem sido usada como argumento em situações na sua vida contra você, a seu favor ou por você. Então, é claro, hoje aqui você vai aprender um pouco mais sobre isso, bem como a injustiça também. É claro que você não vai ficar só aí do lado de lá da telinha, mas você também pode participar. Então já tome nota aí, 3253-3320, pode fazer perguntas aqui ao vivo para os nossos queridos pastores. Lembrando que talvez você fique envergonhado de deixar o seu nome, aí o seu nomezinho vai aparecer aqui na tela. Fica não. A sua posição é muito mais importante. Além do que, nós queremos preservar também o seu direito de anonimato também. Nós não vamos identificar, né, o seu nome se você não quiser. Então, pode mandar para a gente a sua participação. 3253-3320. E eu quero aqui já cumprimentar esses pastores que diariamente têm nos abençoado. Pastor Rogério Goulart. Na Tranquilo? Bênção, graças a Deus. 2 para você. 2? Hoje é só 2? É só 2. 2, então tá bom. Já é o começo. Vai pegando. Pastor Alzeir Rogerinho, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. E ele, o nosso querido pastor Ademar Guerra. Quantos para mim hoje? Hoje 4, né? 4 aí. Já falou. Ação dobrada. Lembrando o Brasil lá. Lembrando o último jogo do Brasil. É isso aí. Rogerão, sua cidade lá até aqui está sendo invadida pelos argentinos. Rapaz. Lá tem mais porto-alegrense, lá como é que vai ser lá? O bom, pelo menos, uma perspectiva que a Argentina, a bandeira é azul também, igual do Grêmio, né? Isso. Então, assim, tá mais azul o Rio Grande do Sul, né? É verdade. Apesar do jogo local ser todo vermelho, que é o estádio do Beira-Rio. Não, né? mas assentando todo mundo ali, preenchendo Vai ficar o todo estádio, azulzinho, vai ficar chique. não mostra o vermelho. Vai ficar não, bacana, né? Graças a Deus. É né? isso aí, que legal. 100 mil argentinos. A previsão é de 100 mil argentinos chegando ali na fronteira capital tem Porto filas, Alegre. filas. E há uma preocupação, né, grande por causa dos Barra Bravas, né? alguns Até porque estão- o estádio é da Beira Rio, Rogério, ou do Beira Rio? É, porque ele foi criado à beira do Rio Pois Guaíba. é, então é da Beira Não. Rio. Ele é conhecido como estádio Não, mas Beira Rio. eu falo assim, o jeito certo de falar. É do Beira Rio. Do Beira Rio. Do Beira Rio. Isso. Porque lá cabem apenas 40 mil, não é isso? 40 e poucos mil, né? E a previsão é de 100 mil. O que eu estou percebendo é que eles estão fazendo colocar algumas TVs assim, em alguns lugares estratégicos, alguns telões, né? Além do local do FanFest, né? Mas para poder esse número aí enorme de argentinos poder participar e torcer, né? Eu vi no noticiário assim a fila enorme do pessoal na fronteira, né? Para poder engarrafou a Uruguaiana, né? Ou seja, que é a entrada, uma das entradas, né? Então assim filas enormes lá. Mas em nome de Jesus, dê tudo certo, né? Assim. Há de se orar também, né, Rogério? Por causa de eventuais bagunças. Aqui em Belo Horizonte houve um confronto, né, com os argentinos, mas tudo isso eu ainda quero acreditar, né? Existem as questões espirituais que a gente sabe, mas tem uma questão que eu quero até ressaltar para o pessoal de casa, sabe? É a questão da bebida. Em todas as situações que nós tivemos esses incidentes, a bebida estava presente. E o consumo é muito alto, né? Sim. Então, assim, no calor da emoção, de torcida e tudo mais, então, assim... Aí o cara vai bochechar excede um pouquinho e... E eu vejo assim, o Rio Grande do Sul existe um consumo alto de bebida alcoólica, os argentinos também, né? Então, assim, a gente crê que, em nome de Jesus, tudo isso seja controlado, né, assim, pelo Senhor e no mundo espiritual, né? Amém.
Paz sobre o Brasil, paz sobre o Rio Grande do Em nome Sul. de Jesus. Abençoamos os nossos irmãos ali, que a igreja ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de uma maneira muito específica, possa se levantar aí, levando a palavra de Deus aos argentinos que virão, não por serem eles, Não, mas claro. porque são eles ali, que hoje é o jogo entre Argentina e Nigéria, ali em Porto Alegre. Lembrando que nós temos que levar a palavra de Deus. Amém? E por falar em palavra de Deus, queria pedir ao nosso querido pastor Ademar Guerra para nos falar sobre o texto base de hoje, né? João 8:44. Porque não entendeis a minha linguagem, não podes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então nós temos aqui a questão da mentira. Ele foi homicida desde o princípio, né? E muitas são as mentiras do diabo. Porém, quanto aos relacionamentos interpessoais, iremos nos deter em 3 tipos básicos de mentira. Então nós vamos colocar mentira quanto ao caráter de Deus, quem é Deus e como ele age. Mentira quanto à minha identidade, quem sou eu. E mentira quanto ao meu semelhante, quem é o outro e qual o seu valor. Então são 3 situações aqui colocadas que o diabo ele tenta trazer o caráter dele, né, para a pessoa, já criando uma mentira, e criando mentira até referente a Deus. A figura de Deus. A figura de Deus. Porque quando a gente fala de paternidade, né, logo, né, a gente pode associar à questão de um DNA, de naturezas iguais, de semelhanças e de padrões comportamentais iguais. E quando aí fala da mentira e se refere a Deus, né? Então vamos falar um pouco mais sobre isso, essa mentira quanto à figura de Deus. Vale a pena a gente assim salientar que ontem nós demos o início, né, dessa abordagem, desse tema, a respeito dos relacionamentos interpessoais. Então, dentro de uma estratégia justamente, ou seja, de que o diabo plante, semeie essas falsas, ou seja, esses falsos conceitos, essas mentiras, justamente a respeito da minha pessoa, ou seja, quem eu sou, meu valor, o meu potencial, qual o meu valor em Cristo Jesus. Segundo, a respeito das pessoas, dos indivíduos, onde nós nos relacionamos, e principalmente a minha visão de Deus, o seu valor, o seu caráter. Então é através desses 3 relacionamentos principais onde nós temos visto o maior número de feridas, de brigas, transtornos, divisões, separações. E se a gente entende quem é o diabo, ou seja, qual é a sua estratégia, né, que vem para matar, roubar e destruir. Então, se ele consegue destruir os relacionamentos, consegue destruir a minha própria imagem, consegue destruir a minha visão da imagem de Deus e principalmente destruir a minha visão e a visão do meu semelhante a respeito do seu valor, então aí nós temos muitos problemas e onde nós temos tido muitos desgastes e muitas separações e divisões no âmbito da igreja, marido e mulher, irmãos, pais, filhos e todas as outras. Tanta coisa tem acontecido. Então, essas 3 áreas específicas onde a gente tem visto o diabo investindo de uma forma pesada. Para quê? Para justamente minar, destruir e fazer o quê? Em vez de trazer unidade, nós estamos vendo o quê? Relacionamentos desfacelados, relacionamentos ruídos, assim, destruídos. E por isso que hoje nós temos trabalhado muito lá na Clínica da Alma, recebendo pessoas fruto, assim, com feridas extremamente profundas, mas muitas vezes a raiz foi relacionamentos, destruídos, problemas mal entendidos. Eu quis dizer uma coisa, a pessoa interpretou de outra forma, não foi isso que eu quis dizer. E aí passa por relacionamentos na igreja local, a respeito dos líderes, casamentos que chegam, assim como você trabalha nessa área, ou seja, problemáticos, já pessoas já em processo de separação, e muitas vezes situações
antigas, não resolvidas e não tratadas. Então, por isso que lá, especificamente na Clínica da Alma, nós não trabalhamos de imediato, ou seja, o relacionamento quando é problema de marido e mulher, né? Porque nós temos um ministério na igreja que cuida dessa parte. Então nós vamos trabalhar o quê? O indivíduo que está com problema, está com dificuldade, nós vamos trabalhar ambos individualmente, separadamente, para se depois então se trabalhar o relacionamento que está fraturado ou em rota de colisão ou já em situação de separação. Por quê? Porque ambos vieram com situações não resolvidas, decepções, traumas, e isso tem trazido assim, problemas sérios. Isso eu estou falando o quê? No que diz respeito a relacionamentos interpessoais. Como Deus nos criou seres sociáveis, seres relacionáveis, então nós nos relacionamos o tempo todo. Né? Todo tempo nós estamos relacionando. Não é? Então, assim, quer seja na nossa casa, quer seja na igreja, no trabalho, na escola, na universidade, no ambiente de ônibus, no metrô, enfim, relacionamentos. Não é? Então, assim, Deus nos fez seres relacionais. Por isso que ontem nós abordamos que o contrário de relacionamentos, ou seja, de sermos seres relacionáveis, existe hoje essa realidade do isolamento, né? Da solidão. Não é? Então, eu prefiro me isolar de todos, eu prefiro estar só do que mal acompanhado, tem o dito popular, né? Ou mesmo sofrendo situações ou de bullying, ou de rejeição, ou de brigas, então, que é uma outra estratégia. Que já é uma ideia, eu posso distorcida dizer assim, eu posso até reputar como mentirosa, né, Rogério? É mentirosa. De que isso é que resolve, que dá certo. Né? Porque aquele intuito assim, deixa eu me proteger, porque todas as vezes que eu me relacionei, me decepcionei. Então, mas só que é uma outra estratégia do inimigo para tentar nos afetar. E a questão da mentira, Satanás, ela começou lá no Éden. Quando Satanás convenceu Eva que Deus não foi verdadeiro com eles. Entendeu? E essa mentira levou o quê? Levou Eva a mudar de ideia referente àquela ordem que Deus deixou. E muitas vezes o diabo ele muda o seu pensamento referente a Deus diante de uma situação que você passou. Quantas vezes nós pegamos pessoas que foram defraudadas, foram estupradas, e elas perguntam para a gente assim, por que Deus não interferiu naquele momento? Por que Deus não me tirou naquele momento daquilo, não deixou que aquilo acontecesse? E muitas vezes elas fazem essa pergunta. E isso, Satanás, ele usa isso para quê? Para tirar a pessoa de ter a visão da pessoa, o foco dela da cruz. Ele quer tirar o foco dela da cruz. E ele é mentiroso, e isso veio do Éden. Isso.